Oi família, tudo bom? Aí sempre tem essa luz aqui que atrapalha um pouquinho os vídeos, mas sempre quando eu vou fazer algo é a hora que eu vou gravar, que eu tiro para gravar os vídeos, até porque nessa hora geralmente o Diogo já está dormindo. E teve sugestões de vídeo aqui pra mim, teve uma sugestão que a pessoa pediu para eu contar a minha história, então como foi a minha infância, adolescência e a fase adulta. Eu vou tentar resumir para vocês, tá? Se não der para fazer tudo isso nesse vídeo, eu faço a outra parte, para não ficar um vídeo tão longo, porque eu sei que quando fica muito longo, fica chato e ninguém quer assistir. Então eu vou contar a minha infância como foi para vocês, tá? A minha infância, vou começar pela eu nunca conheci o meu pai biológico, nem por foto. Nunca vi ele. Minha mãe criou a gente sozinha, era 4 filhos, um faleceu, que depois eu conto, isso vai ser na outra parte do vídeo. Eu sou a mais nova, né, a mais nova, a bebê dela, ela falava antes. E a minha infância, gente, eu passei por algumas coisas, eu vi algumas coisas ruins, vi minha mãe ser agredida, por homens nojentos, machistas. Vi um padrasto meu ele se enforcou, se suicidou. Mas esse mesmo padrasto que se suicidou, eu presenciei também ele, isso na época eu tinha uns 9 a 10 anos, mas não sai da minha memória, porque foi uma coisa horrível. Ele matou vários gatinhos e jogou na cara da minha mãe. Isso marcou muito a minha infância, coisas ruins que marcaram minha infância. Na escola, eu era uma pessoa muito retraída. Eu tinha no máximo 2 amigas, no máximo 2 amigas. Eu sempre sentava no finalzinho, eu queria ficar mais escondida possível. E é bem difícil, assim, contar. Não sintam pena de mim, tá? Porque isso aí, todo mundo tem uma história, partes boas e partes negativas da vida. Então, eu tô contando a minha infância para vocês. Essas foram as coisas ruins que aconteceram na minha infância. Eu não sei se isso hoje acarreta no que eu tenho, né? Que são 6 anos já nessa luta. Eu não sei se tudo isso acarretou para que eu tenha essas dores emocionais. Mas eu presenciei esse padrasto, ele batia muito na minha mãe. Ele batia muito mesmo, tá? Chegava a colocar perfume, colocar álcool, colocar tudo que não prestava na comida dela. A minha mãe foi uma guerreira a criar 4 filhos sozinha. E assim, ela nunca deixou a gente passar necessidade, tá? Sempre trabalhou, não deu nenhum filho seu, porque tem mães por aí que chegam, mesmo na dificuldade, né? Chegar a abandonar um filho ou dar para alguém. Mas a minha mãe não, ela segurou a barra, é uma pessoa guerreira, ficou com a gente, nos criou. E eu presenciei esse fato horrível do meu padrasto, dele quebrar tudo dentro de casa, dele se suicidar, cometer um suicídio depois disso tudo, né? Mas antes ele batia muito a minha mãe, não tinha como minha mãe se separar desse homem, que eu não sei onde ele tá. Acho que não é num lugar bom, porque uma pessoa que tinha um coração tão ruim não pode estar num lugar bom, né? E eu também quase perdi a virgindade com 11 anos, correndo atrás de pitomba. Pitomba é uma fruta, gente, uma fruta que ela é marronzinha por fora e branquinha por dentro, tem uma bolinha branquinha por dentro. Quem é do Nordeste conhece muita fruta, aqui no Rio de Janeiro eu nunca vi. Gente, essa é uma história bizarra, bizarra mesmo. Eu corri atrás da pitomba, abri escala e quando eu olhei pra mim, só sangue. Então, quase que foi rompido, eu não sei como se chama, né? Mas aquela partezinha onde você perde a virgindade. Então, aí eu quase perdi a virgindade por causa de pitomba. É meio cômico, mas eu tô contando pra vocês um pedaço da minha infância. Eu também tinha uma amiga minha, né? Uma amiga, que eram poucas amigas, e eu passei um bom tempo na casa dessa amiga. Ela tinha um padrasto, hoje eu falo de peito aberto isso, hoje, mas eu vim me abrir com isso
depois, já depois de uns 3 anos das dores emocionais. 2 a 3 anos. Eu carreguei isso guardado comigo há muito tempo. Não falava para ninguém sabia disso. Isso aconteceu comigo. Hoje eu considero, sim, que sei que foi um abuso, né, na infância. Eu dormindo, eu senti o padrasto dela me tocando nas minhas partes íntimas, e chegou a me beijar. E eu fiquei com medo, fiquei com muito medo, fingi que estava dormindo e ali mesmo eu fiquei. Eu estava passando uns dias na casa dessa minha amiga. Então, depois disso acontecido, eu pedi para voltar para casa o mais rápido possível. Hoje eu falo abertamente disso com vocês. Minha mãe veio saber, né, muito tempo depois, o meu esposo muito tempo depois. Olha que eu tô há 13 anos com o meu esposo, tá? 13 anos aí, 14 anos com o Diego. E ele soube disso muito depois. Muito depois. Isso eu guardei por muito tempo. Por muito tempo. Então eu sofri um abuso, né? Que isso é um abuso sexual. Isso é um abuso. Hoje eu entendo que sim. E lógico que ninguém supera do dia para a noite. Mas eu fiz muita terapia. A terapia que eu consegui me abrir sobre esse assunto. E que eu, depois de eu conversar com a minha psicóloga, eu consegui me abrir com a minha mãe sobre isso, com o Diego sobre isso. E é uma coisa que é nojento de falar, mas eu não sou uma pessoa fechada aqui, vocês sabem que eu sou um livro aberto. Se me pediram para falar da minha infância, eu teria que falar esses assuntos. Eu não sei se foi isso que acarretou as minhas dores emocionais que eu tenho hoje. Aproveitando, eu já vou aproveitar um pedaço do vídeo para falar também da minha adolescência, né? Eu fui mãe aos 17 anos, tive o Cauã aos 17 anos, fui mãe muito cedo. Tinha um namorado, né, que é o pai biológico de Cauã. Diego é o pai de sangue, assim, pai de coração. Eu fui morar com o Diego, o Cauã tinha 7 meses. Mas eu me dou muito bem com o pai de Cauã, me dou muito bem com a madrasta dele. Mas a gente enfrentou muitos conflitos antes de ser tudo resolvido, né? Antes de Deus colocar a mão e resolver tudo. Ele engravidou a prima dele, ele me traiu com a prima dele, que é essa atual. Hoje a gente é amiga, porque saíram todas as mágoas, tudo foi perdoado da minha parte e da dela, né? Então ela engravidou de gêmeos. E eu engravidei na mesma época, então a gente ia ter filhos no mesmo mês, de setembro. Eu estava com ele era meu namorado e ele me traía com a prima dele. Esse é o pai biológico de Cauã. Cauã é um menino muito sortudo, porque ele tem 2 pais. Eu me dou muito bem hoje, atualmente, com o pai de Cauã, com a madrasta. E para mim, essa história faz parte do passado, que foi superado e faz parte do passado. Na minha adolescência, já na minha adolescência eu comecei a mudar, né? Já comecei a fazer várias amizades, beber muito, já comecei a beber. Acho que fiz minha primeira tatuagem com 14 anos. Daí, com 14 anos, eu já ingeri bebida alcoólica. Drogas, eu nunca ingeri, não. Já assim, gente, eu não vou mentir pra vocês. Eu já cheguei a ingerir a maconha, tá? A fumar a maconha na minha adolescência. Mas aí isso aconteceu só na adolescência, depois eu não continuei com isso, graças a Deus. Deus me livrou. E também não tenho nada contra de quem faz, cada um tem sua escolha, seu livre-arbítrio, né? E eu comecei a beber muito, eu bebia muito. Eu tive o Cauã, daí depois eu conheci o Diego. Com 17 anos eu conheci o Diego, já conhecia o Diego, para falar a verdade. O Diego, eu gostava dele já na infância e ele não me queria. Mas como o destino e o mundo gira, eu conheci, Diego voltou a morar onde eu morava, que era no Renascer, que é um bairro lá da Paraíba, de Pessoa, Cabedelo. E Diego voltou para minha vida. Deus mandou ele de volta para minha vida. Nessa época eu me separei do pai de Cauã, ficamos separados, mas ele até hoje, a gente nunca perdeu o contato. Cauã passa férias lá. E eu conheci o Diego, quer dizer, já conhecia. Eu reencontrei o Diego. A gente
Foi um bar que a gente se reencontrou, acredita, eu tava em um bar tomando cerveja, que eu bebia pra caramba, saía muito e aprontava bastante também na adolescência, aprontava muito. Minha mãe ficava com o Cauã, se preocupada comigo, eu saía pra beber, aprontei muito, gente, muito, muito mesmo. Até eu conhecer o Diego, Deus mandou o Diego na minha vida para que tudo se ajeitasse, tudo se encaixasse. E tudo se encaixou. Aí a gente vive até hoje, são 13 anos, né? 14 anos quase. Porque o Cauã tinha 7 meses quando eu conheci o Diego. Diego é o pai do coração de Cauã. E eu tenho o Dioguinho, que é o filho biológico de Diego. E aos 25 anos, infelizmente, eu perdi o meu irmão, Adriano. Não sei se eu tava com 25. Não, eu tava com 25, não. Engano meu, tá? Bem mais nova, gente. Desculpa aí que eu tô enrolando. Bem mais jovem. Ele tinha 24 anos. 3 anos mais jovem eu era do que ele. Então, 24, 23, 21, 20 e 21 anos. Eu tinha quando eu perdi Adriano, 21. Meu irmão, que eu amava de paixão. E parece mentira, mas eu vou falar pra vocês. Antes de eu saber da notícia que meu irmão tinha falecido, eu chorava muito, muito, muito. E eu não sabia de onde vinha aquele choro. E até de repente veio a notícia. Seu irmão faleceu, ele foi assassinado, tá? Ele foi assassinado. Daí dessa parte que meu irmão foi assassinado, desde então, passei um período sem sentir nada, com um período muito ruim, né? Tava acho que com depressão, mas não sabia. Depois comecei a ir com o tempo. Acho que depois de uns 8 meses que ele tinha falecido, quase um ano, veio a crise de pânico. A minha primeira crise de pânico. E daí, sucessivamente, vieram as outras coisas. Depressão, né? Até eu descobrir a bipolaridade. E também tem outro caso de suicídio na minha família. O meu avô, ele se suicidou. Gente, às vezes o psiquiatra, quando eu conto também, ele pergunta se no meu histórico da minha família, como é, se tem alguém com esses problemas. Na minha família, né, o meu avô, ele entrou numa depressão tão forte que ele se suicidou. Aí eu embolo aqui um pouco, porque são coisas para relembrar, coisas difíceis para mim, tá? Para falar para vocês. Desculpe se eu tô embolando um pouquinho. É porque eu relembro e dói um pouco ainda, um pouco. Então, meu avô se suicidou. Então, foram 2 casos de suicídio na minha família, em que eu, né, o do meu avô não cheguei a ver, mas o do meu padrasto eu cheguei a ver. Ele pendurado lá na corda. E eu acho que talvez tudo isso que aconteceu comigo pode ter acarretado nas minhas dores emocionais que eu tenho hoje. Eu não estou fazendo papel de vítima, jamais, não sou vítima aqui. Também tudo o que aconteceu na minha vida não só foram coisas ruins, aconteceram muitas coisas boas. Eu conheci o Diego, eu tive o meu filho Cauã, mesmo jovem, com 17 anos. Depois que eu tive o Cauã, eu comecei a amadurecer um pouco, mas bem depois, né? Porque eu aprontava muito antes. Aí depois Deus me mandou o Diego para que tudo acontecesse naturalmente, se encaixasse na minha vida. E eu comecei a amadurecer como pessoa, como mulher. E eu digo que nada é por acaso, eu não acredito em acasos. Eu acho que tudo tem um propósito na nossa vida. E nada é por acaso nessa vida, gente. Eu não acredito em acasos. Tudo tem um propósito, tudo tem o seu propósito. Na infância eu gostava de Diego, e Diego saiu do bairro que a gente morava. Depois reencontrei o meu esposo, e a gente hoje está junto, aí enfrentando lutas diárias, coisas boas. Ele nunca soltou a minha mão quando eu precisei ou quando eu preciso. Nas minhas crises em que eu tive, desde o começo ele me apoia. Sei que também não é fácil para ele lidar comigo, porque eu tenho minhas dores emocionais,
quando eu estou estabilizada, aí tudo bem, mas se eu não tivesse, às vezes quando eu entrei, de vez em quando eu entrava, né? Quando minha medicação começa a ficar fraca para mim, eu começo a querer me estressar muito, então eu digo que Diego deve me amar de verdade mesmo, né? Igual eu amo ele. Porque para aguentar uma pessoa bipolar não é tão fácil. Vocês não se ofendam, mas não é, gente. A família também sofre, tá? E nada é por acaso. Essa é um pouco da minha história. Isso é um resumo da minha história. Não só aconteceram coisas ruins, tá? Aconteceram muitas coisas boas também. Eu não fui criada com meu pai, mas eu tive um pai que eu fui registrado, que me registrou no nome dele. Eu vim morar aqui no Rio de Janeiro e não sabia que tinha uma irmã aqui no Rio de Janeiro por parte de pai, desse meu pai, que me registrou, né? Eu não era filha dele de sangue, mas filha adotiva. Então é meu pai, que me deu ali quando eu estava com 3 meses, ele conheceu a minha mãe e ele me registrou. E aqui quando eu cheguei no Rio, eu, por, não sei, destino, eu conheci a minha irmã Xena Medeiros. Ela é mais nova que eu, tem acho que 21 anos ela tem. E a gente se encontrou por causa que o meu pai veio a falecer e eu nem cheguei a reencontrar ele. E fazia muito tempo que eu não via ele. A última vez que eu vi meu pai, eu não lembro a idade, mas eu lembro, eu tenho picos de lembranças com ele. Que Deus coloque ele em um bom lugar. Eu vim para o Rio de Janeiro para uma nova vida, para uma nova... Eu quis sair lá de João Pessoa, não foi por falta de emprego, não foi por falta de nada disso, porque lá eu tinha um bom emprego, eu ganhava muito bem. Eu quis vir para cá para mudar, eu quis mudar, eu disse, eu quero mudar de lugar, eu quero sair daqui de onde eu moro, eu quero viver outras coisas. E o Diego topou comigo. O Diego tem uma família muito grande aqui, tem os primos, tem tia, a família dele, toda a maioria era aqui. Só a mãe e os irmãos e o pai que mora na Paraíba. O restante é tudo aqui do Rio de Janeiro. Eu, né, faço parte dessa família e vim saber do meu pai biológico porque ele faleceu numa empresa e tiveram que procurar minha mãe através da mãe do meu pai, né, da minha avó. Não, engano meu, através da minha tia. E a minha tia adotiva, né? Mas é tia, do mesmo jeito. A adoção, pra mim, eu acho que isso desconsidera sangue. Adotou, é filho do mesmo jeito, não tem nada a ver. Sangue não quer dizer nada. E eu vim saber que eu estava tão próxima do meu pai e ao mesmo tempo tão longe depois de ele falecer. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro em junho, dia 23 de... Acho que foi dia 23 de 2017. Vai fazer 3 anos que eu tô aqui. E o meu pai, ele estava vivo ainda quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, mas eu não tive a oportunidade de vê-lo. Ele estava hospitalizado. Ele tinha uma epilepsia, né? E através disso, no trabalho, ele se acidentou. Então, tiveram que procurar, porque minha mãe era ainda casada no papel com ele. Então, tiveram que procurar minha mãe. E só assim eu tive a notícia que meu pai tinha falecido e que eu tinha uma irmã, que hoje eu conheço e que eu quero levar para minha vida toda. Então eu digo, eu não sei se tudo isso acarretou para que eu tenha um abuso sexual na minha infância, a perca do meu irmão foi assassinado e eu presenciei minha mãe ser maltratada muitas vezes, não só por um homem, mas por vários outros, que batia nela na minha frente, na frente dos meus irmãos, ou das minhas irmãs. E eu não sei se isso acarretou no que eu tenho. Eu acho que sim, né? Na terapia é muito longo pra gente saber realmente o que é, se é genética, se é isso tudo que eu passei, mas que eu venho superando a cada dia. Eu nunca me passei de vítima aqui nesse canal, eu tô contando esse resumo para vocês,
porque foi um pedido de um inscrito e eu achei interessante conversar com vocês sobre isso, para que vocês conheçam um pouco do que eu passei na minha vida, tá? Mas que eu venho seguindo firme. E se você enfrenta algum problema, está enfrentando, eu quero que você também saiba que você é forte, que você consegue superar qualquer dor, porque a gente que enfrenta essas dores emocionais, a gente é muito forte, forte e até demais. Além do preconceito que a gente sofre todos os dias. Eu sofro preconceito aqui todos os dias, mas também eu tenho muito mais amor. Eu dou olhos mais para quê? Para o amor. As críticas, não dou mais. Eu sei que você também, que pode estar deitado em cima de uma cama agora, porque eu já fiquei sem querer sair nem de cima da minha cama, já fiquei com medo de ir até no banheiro da minha casa. Eu sei o quão forte você é e que você vai conseguir também. Mas eu quero encerrar esse vídeo dizendo que se aceite, tá? Como você é. Procure o tratamento se você está começando a ter algum problema emocional. E se aceitar que psiquiatra não é para louco, que psicólogo não é para gente doida, como muitas pessoas pensam. E quebrar o tabu do preconceito, tá bom? Deu uma misturada. Desculpa, gente, ter enrolado um pouco falando sobre esses assuntos. É porque são coisas fortes que aconteceram. E eu queria contar aqui pra vocês. Eu disse que ia gravar em 3 partes, mas a Kelly fala demais, tá? Espero que vocês assistam o vídeo todo, né? Pra conhecer mais. É isso, obrigada pela sugestão. Quem quiser mais, deixar outras sugestões de vídeo, pode botar aí nos comentários que eu vou fazer pra vocês, tá bom? Beijos da Kelly e até o próximo vídeo. Conto com vocês. Ó, vocês moram aqui. E também, quem gostar do canal, caiu de paraquedas, se inscreve, deixa o seu like se você se identificar com esse canal aqui, tá bom? E a gente tá sempre juntos por um só propósito, se curar, ajudar um ao outro, sem querer nada em troca. É isso.